Vamos fazer aqui uma retrospectiva bem rápida do resumo da apresentação e apresentar para vocês aqui um mapa mental geral da estrutura do curso. A visualização do mapa geral vai dar uma compreensão mais ampla da praticidade e da didática metodológica do curso. Aqui. Esse mapa mental, ele vai dar uma visão geral do curso. Ele se divide em 3 grandes módulos de estudo, que se subdividem, né? Ele tem a apresentação, que é tudo o que a gente está falando sobre a apresentação e a importância do curso. Os requisitos, que a gente vai dar um enfoque bem específico em uma área dos requisitos, que é a adesão internacional do Pacto Internacional, os objetivos. Depois a gente vai entrar no ambiente, análise de ambiente e da execução. Nessa análise de ambiente vamos formatar toda a setorialidade que a empresa pode ter e quais as métricas que podem ser traçadas, sobretudo com a gestão de riscos. Ela é basilar, vai ter uma aula muito interessante sobre a gestão de riscos. Depois, na execução, vamos falar dos pilares, dos 6 pilares que a norma traz como direcionamento basilar para o programa de integridade. No monitoramento, ele vai ter um módulo que é foco nos resultados, onde isso vai gerar um monitoramento junto com a alta gestão, visando o resultado. E o monitoramento posterior, que é a continuidade dinâmica e o caminho da maturidade do programa de integridade. A maturidade do programa de integridade, ele está muito bem relacionado com a maturidade consequente dos 3 vetores de trabalho. A governança, a gestão de riscos aplicadas e os controles. Elas interagem entre si e a gente vai ver isso aqui com muita calma. Aqui, nesse mapa mental, a gente tem uma visão geral do curso. E a gente vai entrar no mérito aqui dos módulos. Quando a gente coloca aqui, nós vamos entrar no mérito de cada módulo desse. Seja ele na apresentação que estamos fazendo agora, toda essa introdução, ela é importante para a compreensão geral, não é? Então, nós temos os requisitos que a empresa precisa ter, os objetivos, e compreendam que em cada módulo ele vai ter subtópicos, resumo de todos os tópicos para o educando ter uma visão geral, frisar a importância e os benefícios, a sustentabilidade empresarial. Vamos dar um enfoque muito interessante com base no indicador de sustentabilidade empresarial da Bovespa B3. Esse indicador ele é muito interessante porque isso é muito utilizado para as empresas constituídas em capital aberto e que operam na bolsa, no mercado financeiro. Então, não é muito praticado em uma empresa constituída de forma limitada ou qualquer outro tipo, seja MEI, seja individual, seja ele de qualquer tipo de constituição. Essas diretrizes do indicador de sustentabilidade empresarial, ela é basilar. Ela tem os preceitos todos do ISO 26000 de responsabilidade social e tem todos os preceitos também do ISO 14001, que é relativo a meio ambiente ecológico. Então nós vamos dar um enfoque muito interessante sobre isso e que a questão da sustentabilidade, que
hoje chamado de ESG, Ambiente, Governança e Controle, isso tem um peso no programa de integridade que a CGU coloca como um dos pilares. Então, é importante ter o conhecimento para uma aplicabilidade futura, mesmo porque isso vai gerar, e vamos ver aqui, valores agregados aos negócios. Então, nós temos os valores agregados, o que a gente está frisando aqui, a segurança para investidores, segurança para vendas, aquela questão da divisão do seu cliente final, onde tem uma dúvida de produtos e o seu produto pode se destacar com relação a ações sociais, ambientais sociais ou ambientais ecológicas que façam uma diferença no seu produto. E a segurança também para o crescimento, porque a tomada de decisões, ele vem junto com uma homologação técnica de um comitê de integridade, onde participa a gestão de riscos, onde participa a alta gestão e onde participa o controller. A empresa, nesses 3 aspectos aí, ela é direcionada para um caminho de projeção baseada em ações técnicas, e o que veremos aqui. E essa parte de segurança de vendas e crescimento e de tomada de decisões, ela está diretamente ligada com a aplicabilidade da gestão de riscos, que vai perpassar pelos controles gerenciais, operacionais, e vai perpassar pela governança, que é a alta gestão. Portanto, esse curso ele é direcionado tanto para a alta gestão, tanto quanto para gerentes diretores, tanto quanto para o operacional. Então, ele vai servir nos 3 níveis hierárquicos mais completos possíveis. A gente vai fazer um enfoque também com a nova lei de licitações aí para as empresas que pretendem ou que já estão nesse mercado de licitação. Essa nova lei ela vem fazer um enfoque e vem dar um direcionamento maior, fortificando, né, e sedimentando a necessidade da política pública anticorrupção, e que no poder público a gente já tem aí, desde a Lei 8666, a inclusão da nomenclatura licitações sustentáveis. E essa nomenclatura sustentável, ela vem exatamente do conceito da ONU, do negócio preservar as gerações futuras. Então, os entes públicos que já tinham uma visão de sustentabilidade nesse sentido amplo, eles já têm programas que já começam a tratar as licitações dessa forma. Vamos ver isso com mais detalhes. A lei anticorrupção e os decretos de avaliação. É importante demais uma empresa entender como ela vai ser tratada pelo fisco. É importante demais a empresa saber como ela vai ser fiscalizada. E onde quer chegar nessas metas, ela pode ter aí um direcionamento para entender como ela vai ser cobrada por um programa de integridade, em um caso avaliativo. As empresas que pretendem ter o selo Proética, ela vai de uma forma ou de outra ser avaliada pela CGU. E aqui no curso vamos direcionar as empresas para entenderem como elas serão avaliadas. Isso está tudo dentro do decreto. Volto a dizer que o decreto que regulamentava a lei anticorrupção, ela foi modificada em julho agora de 2022. Então, com essa nova perspectiva, não mudou os pilares. O edital, certamente, quando sair, pode ter algumas mudanças, como todo ano tem algumas pequenas mudanças.
mas os pilares serão os mesmos. E a questão avaliativa, ela tem no seu decreto avaliativo, nesse novo decreto agora, número 11.129, publicado em julho desse ano, 2022. Ele vai dar o direcionamento de como a empresa vai se preparar para poder ser avaliada. Então, nesse módulo ainda teremos os requisitos que a empresa precisa ter. Esse nada consta, certidão negativa de débito, regularidade fiscal perante a Receita Federal, perante os órgãos fazendários consequentes, sejam elas ICMS, ISS, né, competências estaduais, municipais. Todas essas são muito conhecidas de todos, principalmente aquelas empresas que participam de licitações. Então, quando essas empresas elas estão dentro desse mercado licitatório para fornecer bens e serviços, isso já é uma coisa muito de praxe. Mas uma coisa nova e muito interessante é fazer a adesão ao Pacto Internacional. Essa parte aqui do Pacto Internacional é que vamos fazer uma aula muito interessante, porque é onde começa todo o procedimento que a CGU cobra para poder a empresa se destacar dentro do selo Proética e ser aprovado. É o primeiro passo. E esse primeiro passo é feito da seguinte forma. A CGU, ela tem uma parceria com o Instituto Ethos, um instituto especializado em sustentabilidade empresarial, onde a empresa faz a adesão de uma forma muito simples pelo site do Instituto Ethos, e a partir dessa adesão é enviado para a empresa um questionário, onde vai se dividir o questionário em 5 proposituras declarativas, sejam elas as proposituras de sua empresa sobre governança, sobre gestão de riscos, sobre os controles, sobre a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social. Esses 5 parâmetros declaratórios é o norte para a CGU começar a fazer o processamento de toda a estrutura que a sua empresa precisa para poder adquirir o selo Proética e ser avaliada. Claro que no primeiro momento da adesão ela é declaratória, e no segundo momento, ao decorrer do ano, onde a CGU vai fazer a abertura do edital para a efetiva inscrição, é que a empresa vai começar a demonstrar os seus procedimentos e sua estrutura para adquirir o selo Empresa Proética. É muito interessante isso. Vamos aqui entrar no mérito do ambiente. Essa análise de ambiente, ela se subdivide, como vocês estão vendo aqui, em alguns subtópicos. No primeiro momento, é uma análise de diagnóstico e o que precisa saber sobre diagnosticar a setorialidade. Essa setorialidade, ela é a base e a ferramenta mestra para o andamento dos trabalhos. Aqui, na análise de diagnóstico, a gente tem como base a Lei 6.404 de 76, com sua estrutura administrativa, com relação à diretoria, à presidência, ao conselho fiscal. Claro que cada empresa terá a sua estrutura administrativa. Partindo do princípio da norma que regulamenta a forma geral, essa lei regulamenta as empresas que operam de forma de sociedade anônima, como eu falei do indicador da Bovespa, que é muito direcionado para as empresas que operam no mercado financeiro. Essa estrutura da 6.404, ela serve para qualquer uma. É só fazer uma analogia
que a gente vai apresentar aqui metodologicamente para qualquer MEI, para qualquer empresa individual, para empresa limitada, qualquer tipo de constituição e tamanho de empresa e porte. Essas estruturas de operação que será analisada diagnosticadamente, funcionamento formal e o informal. Isso é interessante a gente saber que existe muitas vezes uma estrutura formal e a empresa opera com uma estrutura informal porque a formalidade não foi feita ainda. Então, isso na área pública, isso é muito comum porque a máquina pública é muito lenta. Então, às vezes tem uma estrutura regimental de operação onde não dá tempo de acompanhar as mudanças. E aí, muitas vezes, o ente público começa a funcionar de forma informal, mas atendendo ali as políticas públicas. De uma empresa privada, é importante verificar esse fluxo está de acordo com a realidade operacional. É uma análise que se faz sobre controladoria, né, auditoria e todos os parâmetros das macrofunções da controladoria que vamos ver de perto quando falarmos da execução. Analisar no diagnóstico o objeto social é extremamente importante para a gente dividir o entendimento do que é finalístico e o que é atividade meio. Uma coisa depende da outra, sendo que a atividade finalística, ela é o cerne da questão, é o objeto do trabalho da empresa. Então, tudo que for direcionado de atividade meio para a empresa operar, ela tem que ser com base no seu objetivo. Todas as áreas, todos os setores, ela tem que pensar qual é a atividade final da empresa, qual é o objeto, qual é a missão. Isso é extremamente importante, visto que os padrões internacionais, por exemplo, do ISO 31000, que é a regra internacional dos parâmetros de gestão de riscos, ela recomenda que toda a operação de gestão de risco se inicie por uma atividade finalística. E é isso que a gente vai se debruçar para informar essa divisão, essa análise é importante. E depois que separado tudo que é atividade e meio, vai se fazer uma pergunta simples. O que é que essa atividade é importante para a missão? O que é que essa atividade meio é importante para o objeto? Simplesmente isso. Vamos entrar com mérito maior. O nível de exposição, isso está na norma, na lei anticorrupção e os decretos que a regulamenta. Então, o nível de exposição, a quantidade de funcionários, atividades que estejam ligadas ao poder público, direta ou indiretamente, e todas as áreas que dizem respeito a risco de corrupção e que a gente vai ver mais adiante com mais profundidade. É importante salientar também que no curso nós vamos ter um material didático, não só os slides apresentativos disponibilizados para as empresas, como também as aulas. Então, todas as aulas elas estarão vinculadas a um material didático para poder a pessoa estudar, assistir às aulas, estudar o material e todo o material que também é publicado publicamente, disponibilizado nos sites da CGU, disponibilizado nos sites outros de governo em geral. O cronograma de execução dessa análise de ambiente, porque é preciso ter um padrão temporal para que se analise. A análise de ambiente é a base para a execução. Então, é importante que você tenha um cronograma para fazer essa análise para não se perder no tempo. Se você tem um objetivo, se sua empresa tem um objetivo de adquirir o selo, tem um ano de trabalho pela frente. Então, a empresa tem que ter um cronograma dessa análise de ambiente para poder entrar na execução dessas
estruturas planejadas aqui no ambiente. Então a gente tem as ferramentas de planejamento, que vamos entrar no mérito, o planejamento em si, a execução, o monitoramento e a continuidade. Meus amigos, é importante, minhas amigas, saber que o programa de integridade, ele não é uma peça marqueteira, ela não é uma peça de marketing. A peça de marketing, ela tem um objetivo de elevar a imagem, de trazer imagem para a sociedade daquele negócio que seja uma coisa importante, que venda, e às vezes acontece até daquele programa de marketing ser uma coisa reversa, negativa para a empresa em algumas determinadas situações. É importante a gente frisar que marketing e compliance e integridade são coisas diferentes. A questão da compliance não é uma peça de marketing para deixar lá para alguém ver. A peça de marketing, do programa de integridade, ela tem que ser dinâmica, não somente para a empresa. O programa de integridade, ela tem que ser dinâmico para quem está vendo, para os seus clientes, para sua rede de stakeholders, para todas as pessoas envolvidas no processo internamente e externamente. Portanto, o programa de integridade, ela tem que ser dinâmico, avaliado e monitorado periodicamente. E como é que acontece isso? Isso acontece de forma pública. Toda vez que a empresa passar por um ciclo de implantação e planejamento, de planejamento à execução, ela tem que ser monitorada continuadamente. E isso tem que ser publicado. Então, essa capacitação é o que estamos fazendo aqui, um conteúdo programático, tanto para alta gestão, tanto para coordenadores e operadores. E aqui o Comitê de Integridade, que é um modelo que vamos aqui entrar mesmo no mérito, que é a forma basilar para poder dar continuidade. Tem que ter um planejamento estratégico. O programa de integridade, ele tem que estar dentro do planejamento estratégico da empresa para entender que há uma continuidade. Não é uma coisa pontual, não é uma ação isolada e pontual. Ela tem que fazer parte do planejamento estratégico em qualquer situação. Para isso, olha a formalização que a alta gestão coloca nos seus poderes decisórios e de delegação, vinculados a um código de ética. E esse código de ética, ele prevê a transparência como um pilar, a controladoria, fazendo todas as articulações com as suas macrofunções que veremos na execução, coordenação técnica, controle gerenciais, riscos e monitoramentos. Os grupos setoriais são aqueles grupos de trabalho setoriais da operacionalidade. Eles têm que participar, então, da alta gestão, a operacionalidade da empresa, ela tem que estar vinculada. E aqui no programa e na gestão de riscos, é onde ele vai ter a área de inserção, quando o operacional vai gerar informações de controle, que essas informações de controles vão ser geridas pela gestão de riscos e que a gestão de riscos vai gerar em seu monitoramento continuado de setores uma homologação da alta gestão. Olha só, é uma cronologia importante. Esse monitoramento é exatamente o alvo final da execução. Nós falamos aqui dos módulos, do ambiente e vamos entrar aqui rapidamente para falar sobre como a execução se dará no curso, a execução dessas análises. Então observe o seguinte, isso é importante porque nós vamos ter como base, nós falamos de avaliação
Então, nós vamos ter como base todos os parâmetros que o edital da CGU coloca. Então, nós temos que seguir essa padronização e essa parametrização que a CGU coloca para a avaliação do programa de integridade. Os pilares, eles se dividem em 6. Esses 6 pilares, eles são avaliados pela CGU, que é a mesma avaliação que se dá em uma estrutura corporativa para se avaliar o programa de integridade. Sejam elas, né, o comprometimento da alta gestão e o compromisso com a ética, aí envolve o código de conduta e toda a estrutura formal que falamos lá quando analisamos o ambiente. Então, outro pilar que são as políticas e procedimentos. Observem, voltando aqui apenas para ressaltar que na avaliação, o edital da CGU, ele estabelece pontos que vai de 0 a 100. Esses pontos, cada pilar, ele tem um peso avaliativo. Então, o comprometimento da alta gestão, ele tem 25 pontos dentro do contexto geral. E é importante também dizer que nenhum pilar ele pode ter um valor avaliativo menor do que 10 pontos. E assim por diante. No pilar das políticas e procedimentos, ele representa 25 pontos. Olha, essas duas estruturas da alta gestão e das políticas e procedimentos juntas, ela compõe 50% da nota avaliativa de todo um conjunto do programa de integridade que a CGU estabelece. Então, nós temos aqui a parte de comunicação e treinamento. Isso equivale a 15 pontos também, tem que ter o mínimo, não pode ser menos do que 6 pontos. A gente vai fazer tudo isso com mais detalhes, mas é só para ter uma ideia geral, tanto a alta gestão quanto diretores e gestores de hierarquia média, até os operadores, para entender e demonstrar que a operação ela é tão importante que as pessoas que estão na base operacional precisam entender essa forma avaliativa para entender a sua contribuição dentro desse contexto geral. Então você tem a comunicação e treinamento valendo 15 pontos pelo edital. Esse curso, com o certificado, ele já garante esses 15 pontos, porque já estamos fazendo esse treinamento. Então, quando se faz o treinamento e se comunica à empresa e se publiciza isso, a empresa já garante esses 15 pontos fazendo essa capacitação sobre integridade. E aí vamos ver os outros pilares. O canal de denúncia e remediação, 15 pontos no total também. É importante que esse canal de denúncias ele seja estabelecido de uma forma que todos tenham acesso, tanto o público interno, empregados, quanto o público externo. E isso não pode ser colocado, esse canal de denúncia, de uma forma aleatória, onde se coloca informações e não se instrui um processo onde se estabeleça os critérios de processamento dessas informações em conjunto com o retorno delas para quem iniciou e deflagrou a informação, seja ela a denúncia, seja ela um elogio, seja ela sugestão, mas isso tem que ser registrado e passado por um processo, passar por uma instrução. Uma instrução é nada mais do que o registro, processamento e publicidade. E o retorno, feedback de quem deflagrou. Então, esse canal de denúncia vai além. Hoje tem canais de denúncia que já oferece recompensas pecuniárias para quem fizer uma denúncia com materialidade
evidencial denunciando fraudes e outras coisas parecidas. Então, esse canal de denúncia, ele tem uma base na área pública quando se trata de ouvidoria. Então, uma das 4 macrofunções, que é a ouvidoria, ela veio para a iniciativa privada falando de canal de denúncia. As bases e os parâmetros são os mesmos de uma ouvidoria da área pública. E aí temos aqui a gestão de riscos e o seu monitoramento. Isso é a base para todo o programa de integridade, né? A questão da gestão de riscos. Olhe, 15 pontos também na gestão de riscos aplicadas. E essa gestão de risco aplicada, ela só se demonstra efetiva quando há um monitoramento com resultados homologados pela alta gestão e que seja público. Não se pode fazer um trabalho de gestão de risco e os resultados do programa de integridade que não venha a um canal de comunicação da empresa a ser público. Então, a transparência e a responsabilidade social. Transparência, meus amigos, é importante a gente frisar que existem 2 conceitos. O conceito de transparência no sentido restrito da comunicação e o conceito de transparência no sentido amplo, envolvendo as 4 macrofunções da controladoria. Por isso a Controladoria Geral da União passou o nome para Ministério da Transparência, porque a transparência, nesse caso do governo, ele é um conceito amplo, envolvendo as 4 macrofunções da transparência e da controladoria, sejam elas as auditorias, a ouvidoria, a corregedoria e o núcleo de prevenção. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, nós temos aqui um mínimo de 4 pontos para esse vetor de trabalho de transparência, e esse será o objeto aqui do curso também. Então, novamente falando sobre a dinâmica do foco em resultados. A efetividade do programa de integridade, ele terá um foco nos resultados. Por isso que esse monitoramento, ele terá aqui o foco no resultado dentro dos nos negócios que são apreciados, onde teremos uma central de processos informativos. Isso vai ajudar a governança a tomar as decisões técnicas, muito mais técnicas ao longo do tempo. E um monitoramento geral, que nada mais é do que a homologação da política de gestão de riscos, como eu falei anteriormente. O monitoramento, ele é a homologação da governança das atividades de gestão de riscos. Essas atividades de gestão de riscos, eles envolvem os controles gerenciais e sistêmicos, que esses controles envolvem as áreas finalísticas, setoriais, operacionais. Então, é uma cadeia. Toda vez que houver uma homologação da alta gestão, a publicação disso. Então, esse é o ambiente que será geral, né? O ambiente aqui colocado de forma geral, que a pessoa tenha, a empresa veja, enxergue de forma didática os 3 módulos do curso. O módulo de apresentação, requisitos e objetivos, depois o módulo de orientação para análise de ambiente e a execução. Essa execução envolve o cerne da questão do programa de integridade com os pilares que o decreto que regulamenta a lei anticorrupção define. E, por fim, o monitoramento e como ele se procede. Então, essa é a estrutura do curso.